Hoje estamos analisando um caso do início do século XX, então sente-se enquanto vamos para o Canadá. Marie-Aurore Lucienne Gagnon nasceu no dia 31 de maio de 1909 em Saint-Philoméne-de-Fortierville, uma pequena vila próxima ao rio São Lourenço, cerca de 90 quilômetros da cidade de Quebec, no Canadá. Ela era a segunda de 5 filhos, nascida de Telefort e Marianne Gagnon. Quando nasceu, a economia canadense crescia rapidamente e a indústria agrícola tinha um aumento significativo na produção. Era uma indústria muito importante para o país, pois na primeira parte do século XX, o governo estava incentivando pessoas de países europeus a virem para o Canadá para trabalhar, não apenas em fazendas, mas em coisas como desmatamento e construção de estradas e ferrovias. Contudo, a família de Aurore tinha uma vida bem simples. A casa deles era pequena, a mãe cuidava dela e dos irmãos enquanto o pai trabalhava. Ele costumava sair de casa cedo pela manhã e só retornava à noite. Em 1916, a família Gagnon consistia no senhor Telefort Gagnon, sua esposa Marianne e seus 5 filhos, Marie-Jeanne de 9 anos, Aurore de 7 anos, Lucina de 4 anos, George de 3 anos e Joseph, que tinha apenas 1 ano. No entanto, a vida das crianças mudou repentinamente quando a mãe de Aurora, Sra. Marianne Gagnon, foi diagnosticada com tuberculose, uma doença que se estimava ter matado 1/4 da população adulta da Europa durante o século XIX e mesmo em 1916, apesar dos avanços médicos. O resultado final para qualquer pessoa que contraísse tuberculose era geralmente a morte. Devido à gravidade de seu estado, ela foi enviada a um hospital em Quebec. O pai de Aurore agora tinha a difícil tarefa de criar sozinho seus 5 filhos. Por um tempo, as crianças ficaram na casa dos avós, que moravam a cerca de 10 quilômetros de distância, em Sainte-Sophie-de-Lavoie. Porém, eles voltaram após o pai levar outra mulher para residir na casa. Seu nome era Marianne Hood, viúva do primo de Telefort. Ela se mudou com 2 filhos pequenos, chamados Gerard e Henri George. Ao chegar, ela anunciou que estava disposta a cuidar da casa da família e das crianças. No entanto, havia aqueles na vila que a tratavam com suspeita, pois sabiam que suas 2 filhas já haviam morrido. A morte nunca parecia estar longe de Marianne Hood, e no dia 6 de dezembro de 1917, outra tragédia atingiu a família Gagnon, quando o pequeno Joseph, de 2 anos, morreu, aparentemente sufocado. A criança não estava sofrendo de nenhuma doença, mas o legista não acreditava que as circunstâncias em torno da morte fossem suspeitas. Pouco mais de um mês depois, no dia 23 de janeiro de 1918, a mãe de Aurore, que ainda estava sendo tratada em um hospital em Quebec, também morreu. 9 dias após a morte de sua esposa, Telefort Gagnon, casou-se com Marie-Anne Hood. Apesar de estarem cientes das trágicas circunstâncias de Telefort, a maioria das pessoas locais ficou surpresa por ele ter se casado tão logo após a morte da esposa. Pouco depois do casamento, a morte se apresentaria novamente na casa dos Gagnon, quando a irmã de Aurore, Lucina, de 6 anos, morreu subitamente. A causa de sua morte era incerta, mas o legista não suspeitou de nada estranho. Após isso, os filhos de Telefort voltaram a morar com os avós, mas retornaram no verão de 1919, com suas 2 filhas e filho morando com ele novamente. A vida de Telfort finalmente começava a se normalizar. Ele ia trabalhar cedo e voltava tarde, enquanto sua nova esposa cuidava dos filhos e da casa da família. Embora na época a educação fosse obrigatória em todas as províncias, isso não era verdade no Quebec, onde só se tornou obrigatória de fato na década de 1920. Isso significava que a frequência escolar no Quebec era bem inferior à das outras províncias, e embora Aurora tivesse a oportunidade de ir à escola, sua presença na sala de aula era esporádica. Ela era mantida em casa pela madrasta. Os professores questionavam por que Aurora estava tão raramente na escola. Eles disseram que ela era uma criança brilhante, mas, por alguma razão, raramente ia à escola. O motivo pelo qual Aurore era mantida em casa era porque ela era regularmente espancada por sua madrasta, Marianne Hood, que não queria que Aurore saísse, pois estava preocupada que os vizinhos pudessem ver as lesões da jovem e começar a falar mal dela. Ela disse ao marido que sua filha precisava ser disciplinada e que as surras eram punição por não fazer o que lhe era dito. No entanto, as lesões de Aurore foram notadas e ela foi levada ao juiz de paz.
Um homem local, Nendonos Meo, percebeu que a pobre menina parecia ter sido tratada de maneira muito brusca. Ele questionou o pai e a madrasta dela, e Mariane não negou que havia espancado Aurore. Contudo, ela insistiu que era apenas para discipliná-la quando não se comportava adequadamente. Os pés de Aurore estavam cortados e inchados, mas seu pai e madrasta disseram ao Sr. Mel que as feridas foram causadas por garotos locais que jogaram pedras nela enquanto brincava do lado de fora. O Sr. Mayal falou com Aurora sozinha, mas ela estava muito quieta e parecia assustada. Ela não disse nada que pudesse incriminar seu pai ou madrasta. O Sr. Mayal, então, instruiu o pai de Aurora a tratar seus ferimentos. Ele também informou ao padre local, Padre Ferdinand Massey, sobre suas preocupações. Telefort e sua esposa eram ambos católicos e frequentavam regularmente a igreja local. Então, o Sr. Mayo pensou que se eles recebessem alguma orientação do padre Massey, o maltrato da jovem Aurore cessaria. O Sr. Mayo realmente denunciou o suposto maltrato de Aurore à polícia, mas eles disseram que não poderiam fazer nada a menos que ele fizesse uma denúncia específica contra o pai e a madrasta da menina, e o Sr. Mayo decidiu que isso era algo que ele não queria fazer. O pai de Aurore levou-a a um médico chamado Dr. Lafont para tratar seus pés feridos, mas em setembro de 1919, outra lesão apareceu, desta vez em sua perna, e o Dr. Lafont providenciou para que Aurore fosse levada ao hospital na cidade de Quebec. Parecia que sua perna havia sido queimada com um objeto como um atiçador de fogo, e as pessoas que viviam na vila sabiam quem teria infligido aquela terrível ferida na pobre menina indefesa, uma ferida tão grave que Aurore permaneceu no hospital pelos próximos 2 meses. Muitas pessoas viram o pai e a madrasta de Aurore a espancarem. Em agosto de 1919, o mês antes de ela ser levada ao hospital, Marguerite Leboeuf, que era prima de Aurore, veio para ficar. Ela tinha 15 anos e viu Aurore sendo espancada pela madrasta. Outra testemunha da brutalidade foi a irmã da mãe falecida de Aurore, a senhora Octavia Hamill. Ela viu sua sobrinha em péssimo estado quando a visitou em janeiro de 1920, logo após Aurore ter recebido alta do hospital. Seu corpo tinha muitos hematomas e quando ela questionou Telefort Gagnon e sua esposa Mariane, eles disseram que Aurore se comportava mal constantemente e precisava ser disciplinada. A senhora Octavia Hamill disse ao seu cunhado que ele deveria levar Aurore para ver um médico. Mariane olhou para ela e disse que não achava necessário. A senhora Isilda Auger, esposa de Arcadius Lemaire, tinha visto a madrasta de Leroy discipliná-la. Ela também tinha visto os resultados dos castigos severos. Em 9 de fevereiro de 1920, ela teve outro motivo para visitar sua vizinha. Quando ela viu Leroy, notou que a menina tinha cortes e hematomas por todo o corpo, além de feridas. Ela usava um vestido sujo e aparentava ter dormido em um estrado de palha no canto de uma sala. A senhora Exilde Auger disse a Mariane que ela tinha que levar a criança para ver o médico, mas Mariane respondeu que iria buscar alguns ungüentos para tratar as feridas da criança. 3 dias depois, em 12 de fevereiro de 1920, Mariane não conseguiu acordar sua enteada. Sem saber o que fazer, ela pediu a ajuda da senhora Exilde Auger e do Dr. Lefan. O padre Massé também foi contatado, assim como o juiz de paz, senhor Orias Maio. O Dr. Lafont notou que a criança que sofria há muito tempo estava em um coma profundo e que não havia nada que ele pudesse fazer para ajudá-la. Uma mensagem foi enviada para o pai da menina, Telefort Gagnon, que estava trabalhando na floresta. Ele voltou para sua casa no final da tarde e, por volta das 7 da noite, sua filha, Marie-Aurore Lucienne Gagnon, deu seu último suspiro e morreu. No dia seguinte, sexta-feira, 13 de fevereiro de 1920, foi realizada uma autópsia. Isso foi realizado na igreja local pelo Dr. Albert Marois, Dr. Lafont e o legista Dr. William Jolicoeur. Eles encontraram aproximadamente 54 feridas em seu corpo que haviam sido infligidas por instrumentos contundentes ao longo de um período de tempo. Ela tinha sangue no couro cabeludo, bem como pus de infecções. Sua coxa esquerda estava muito inchada e a pele de suas mãos e pulsos havia sido arrancada até o osso. Também foi realizada uma análise toxicológica pelo Dr. Wilfred de Rome. Ele descobriu que a criança tinha veneno no corpo devido à sepse. O funeral de Marie-Aurore Lucienne Gagnon ocorreu no dia seguinte, sábado, 14 de fevereiro de 1920. Muitas pessoas compareceram ao serviço que foi conduzido pelo padre Ferdinand Massey. O senhor Telefort Gagnon ficou ao frio, olhando para o túmulo de sua filha.
Em apenas alguns anos, ele perdeu sua esposa e 3 de seus 5 filhos. Após o funeral, o policial Laurette Couture, o policial Verrat e o policial Bouchard prenderam a senhora Marianne Hood e o senhor Telefort Gagnon. A polícia então investigou ainda mais a morte da pobre Marie-Aurore Lucienne Gagnon. Isso incluiu entrevistar amigos e vizinhos, bem como os filhos sobreviventes de Telefort Gagnon. A senhora Marianne Hood e o senhor Telefort Gagnon foram então acusados de assassinato. Foi decidido que eles seriam julgados separadamente, e no dia 16 de fevereiro ambos compareceram a uma audiência preliminar e se declararam inocentes. No entanto, o juiz decidiu não libertá-los e, em vez disso, manteve-os na prisão enquanto a investigação continuava. No dia 18 de março, depois que todas as evidências foram apresentadas, o juiz ordenou que o julgamento dos 2 acusados começasse em abril. O julgamento de Marianne Hood foi realizado primeiro e começou no dia 13 de abril de 1920, diante do juiz Louis-Philippe Pelletier. A acusação conseguiu produzir testemunhas que todas viram o réu atingindo a criança falecida. A maioria já tinha presenciado isso várias vezes. As evidências contra Marianne Hood eram bastante condenatórias, mas a defesa tinha sua própria estratégia, e em vez de negar as acusações, insistiam que a ré havia agido dessa maneira apenas por razões de insanidade que haviam sido provocadas pela gravidez. Foi acordado pelos médicos que as gravidezes haviam afetado o comportamento de Marianne Hood. No entanto, no dia 21 de abril de 1920, ela foi considerada culpada de assassinato e o juiz a condenou à morte. Sua execução estava marcada para 1º de outubro daquele ano. O julgamento do Sr. Telefort Gagnon começou 2 dias depois, no dia 23 de abril. Testemunhas relataram novamente ao tribunal como o réu espancou a filha diversas vezes. No entanto, a defesa alegou que ele só havia feito isso porque havia sido completamente manipulado por sua esposa e que apenas Marianne Hood havia sido responsável pela morte da jovem Aurore Gagnon. Mas se Benz argumentou que Telefort trabalhava muito duro, passando a maior parte de seus dias longe da casa da família, e quando ele voltava, Meliane às vezes lhe contava coisas sobre Aurore que, embora não fossem verdadeiras, resultavam nele a espancando. O julgamento terminou em 29 de abril e o Sr. Telefort Gagnon foi considerado culpado por homicídio culposo. No dia 4 de maio, ele foi condenado à prisão perpétua. 3 meses depois, no dia 8 de julho de 1920, Marianne Hood deu à luz gêmeos enquanto estava na prisão. Houve muita discussão no Canadá sobre a pena de morte. 6 anos antes, em 1914, Robert Bickerdike, um representante no parlamento canadense, apresentou um projeto de lei de iniciativa privada pedindo a abolição da pena de morte. Apesar da lei permanecer inalterada, muitos apoiaram os esforços dos reformadores, que agora fizeram campanha para anular a sentença de Marianne Hood. Alguns dias antes de sua punição ser executada, sua sentença foi comutada para a prisão perpétua. Embora Telefort tenha sido condenado em 1920 à prisão perpétua, ele foi libertado 5 anos depois por bom comportamento. Após ser libertado, ele voltou para sua aldeia e seguiu trabalhando em sua fazenda. Ele também escrevia com frequência para sua esposa. Enquanto estava na prisão, Marianne adoeceu gravemente, sendo libertada em julho de 1935. Autoridades confirmaram que ela tinha câncer. Ela foi morar com sua irmã em Montreal e morreu no dia 12 de maio de 1936. 2 anos após a morte de sua segunda esposa, Telefort Gagnon se casou novamente. Ele faleceu em 1961 aos 78 anos. A irmã mais velha de Aurore, Marie-Jeanne, morreu no ano de 1986, aos 79 anos. A história de Aurore Gagnon e o julgamento altamente divulgado de seu pai e madrasta foi relatada em todo o Quebec, e em 1921, uma peça chamada Aurore, a Criança Mártir, estreou no Teatro Alcazar, em Montreal. Isso continuou a ser apresentado lá por mais 3 décadas. O sucesso da peça levou ao lançamento de um filme em 1952, e desde então, muitos livros e artigos foram escritos sobre este caso trágico. Em 2005, outro filme foi lançado, simplesmente chamado Aurore. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem como de costume. Por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter e espero ver todos vocês novamente no próximo caso breve.